Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos continuar esse super curso do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, Lei 10.261. Essa aqui é mais uma aula. Essa aula a gente vai tratar das providências preliminares, artigo 264 a 67. Providências aqui, está faltando aqui um acento no E. Vamos consertar esse cara agora, né? Você sabe que aqui com o professor aqui é papo reto, não tem S, lero-lero, né? Eu não gosto dessas coisinhas muito quadradinhas assim, não. As coisas têm que ser espontâneas, não é isso? Porque vocês sabem que quem está aqui do lado do vídeo, né? Da televisão aqui, do vídeo da televisão, é um ser humano também. O ser humano ali é plausível aí de erros, né? Claro, né? Muitos erros, inclusive, né? Gente, vem cá, vamos lá. É aula curta, né? Isso aqui é a última parte do assunto das penalidades, né? Professor, o que vem a ser? Por que o legislador deu esse nome das providências preliminares? Olha só, o próximo capítulo, que vai ser o capítulo número 8, já vai tratar do assunto o quê? Do processo administrativo. Então, olha só, antes de você entrar no processo administrativo, o legislador sabiamente determinou que a autoridade competente, uma vez ocorrido algum caso que seja aí a penalidade, tá certo? E a sua aplicação, ele fez o seguinte, ele descreveu algumas atitudes que essa autoridade administrativa deverá adotar. E esses artigos são 264 a 267. Seguindo a ordem do nosso raciocínio do nosso curso, primeiro, esse aqui é um curso que nós iremos fazer os 333 artigos, né? É claro que tem concurso que não cobra todos os artigos do Estatuto do Servidor Público, tem concurso que cobra somente uma parte, e o concurso que cobrar somente uma parte, o professor, a nossa equipe pedagógica vai disponibilizar somente a parte que está sendo cobrada no edital. Então, nosso compromisso é o seguinte, todos os artigos, não vamos pular nenhum. Outro compromisso nosso, qual que é o nosso compromisso aqui? O professor fez uma pesquisa completa de questões que já foram cobradas sobre esse assunto. E esse assunto que eu falo, é o Estatuto do Servidor Público, esse assunto da aula, das disposições preliminares, nós não temos aí nenhuma questão de concurso público, né? É uma pena, o professor gosta muito de questões de concurso público, porque as questões de concurso público aí ajuda a enriquecer a aula, quebra a fadiga da aula, o aluno fica mais interessado, ele consegue perceber como que esse assunto é cobrado em prova. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro artigo 264. A autoridade que por qualquer meio tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando a sua imediata apuração sem prejuízo às medidas urgentes que for o caso exigir. Então aí, olha só, toda e qualquer autoridade, a gente já sabe que é um dever, é uma obrigação do servidor público, identificou toda e qualquer irregularidade, ele tem que representar, tem que denunciar. E aqui diz a autoridade, especificamente, a autoridade que por qualquer meio tiver conhecimento de irregularidades praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando a sua imediata apuração sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Tá? Então tem aí essa autoridade. Professor, como é que inicia um processo administrativo? Você pode iniciar, tá certo, de ofício, tá? De ofício, o que é de ofício? Da própria autoridade, tá certo? Ou você pode ser provocada, né? Por terceiros. Você pode ser provocada por terceiros. Recebeu, por exemplo, uma denúncia à autoridade de uma irregularidade. Ele tem de ofício, ele tem obrigação de quê? De você fazer a apuração. Então você tem aí dois tipos de meios que pode começar um procedimento administrativo. Bacana, tranquilo, não tenho o que falar, muito simples. 265. A autoridade realizará a apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Por isso que a gente fala, cara, que esse período nosso aqui, nossas disposições preliminares, é como se fosse um pequeno inquérito policial. Só que é um inquérito administrativo, onde a autoridade administrativa tem que constituir elementos de prova
para poder aplicar uma das penalidades que nós já vimos, né? A autoridade realizará a apuração preliminar, prudente, claro, de natureza simplesmente investigativa, tá? Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Parágrafo 1º. A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Então, deu aí 30 dias a apuração preliminar. Isso aqui pode cair em concurso, né? Parágrafo 2º diz o seguinte: não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Ou seja, o legislador aqui foi bastante incisivo, ele quer cobrar o prazo para as conclusões. Parágrafo 3º e último parágrafo do artigo 265. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentalmente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou processo administrativo. Olha só, então isso aqui não é um processo administrativo e não é uma sindicância. Terminou a apuração prevista nesses 30 dias, a autoridade ele vai ter que opinar. Duas coisas. Arquivamento, não tem elemento suficiente. Arquiva, acabou o processo. Não, tem elemento suficiente e precisamos aprofundar. Não vai ser ele que vai aprofundar isso. O que acontece? Nesse caso, ele vai encaminhar para a abertura do processo administrativo ou a sindicância. Pronto. Legal, interessante esse dispositivo, né? Artigo 266. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo ou em seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Então, olha só. Então, vou formatar esse cara direitinho aqui, porque está com espaço a mais. E o professor ele é bastante perfeccionista, né? Professor, mas por que o senhor é perfeccionista, professor? É para o bem de vocês. Você pode ter certeza, quanto mais zelo o professor tiver com o seu material, melhor para o aluno, né? Olha só, então o que está acontecendo? No 266, o legislador repassou para a autoridade competente, tá certo? Para o chefe de gabinete, que ele poderá adotar algumas providências quando durante esse processo de instrução. Professor, como assim? Afastar, tá certo? Afastamento preventivo do servidor envolvido, tá? Até para ele não influenciar essa investigação preliminar, esse relatório preliminar. Então ele tem aí a legislação deu um rol de competências na qual ele pode exercer. E pode ter certeza que o examinador aí, vendo isso aqui pode ser uma questão de concurso, porque primeiro que eu nunca vi cair esse assunto, nunca vi esse assunto ser cobrado. Segundo, que é bastante interessante, o afastamento preventivo do servidor quando recomendar a moralidade administrativa ou apuração de fato, sem prejuízo dos vencimentos ou vantagens a 180 dias. Então, o cara lá está tendo essa investigaçãozinha dele. Ele poderá ser afastado preventivamente. 2 detalhes importantes. A VUNESP, a FCC, eles adoram o tal do prazo. Por quanto tempo? 180 dias. Segundo, isso aqui não é punição. Isso aqui não é suspensão. Suspensão é outra coisa. Isso aqui é afastamento preventivo. Como não é punição, ele não vai ser penalizado, e ficar sem receber. Então ele tem o quê? Sem prejuízo de vencimentos ou vantagem. Ele terá todos os seus vencimentos e vantagens aí constitucionais aí e legais, né? Prorrogáveis por uma única vez, igual período. Então pode, inclusive, nesses 180 dias ser prorrogado uma única vez. Inciso 2º. Designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até a decisão final do procedimento. Esse inciso 2 aqui ocorre muito para o setor de fiscalização, né? Vai fazer um inquérito lá, uma disposição preliminar para investigar fulano que é um fiscal, que é um auditor, tá certo? Então o que acontece? Tira esse cara para a polícia também, né? Mas isso aqui é civil, né? Da polícia, depois a gente tem que ir lá para o estatuto da polícia, o cara aí, ele pode fazer as atividades burocráticas, tirar aí do trecho. Inciso 3º, olha quantas coisas que poderá
autoridade, o chefe de gabinete, no caso aqui, determinar, né, funções. Olha como o legislador foi exaustivo. Item 3. Recolhimento da carteira funcional distintiva, algemas, né, armas e algemas. 3. Proibição do porte de armas. 4. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Fechou, né? Então isso aí são as atitudes, né? As atitudes aí são 5, né? Cara, quando eu vejo 5 aí é um número bastante perigoso, hein? Porque são sempre 5 alternativas. Ele pode invalidar uma, trocar uma palavra. Então o aluno sempre tem que estar sintonizado a isso. O aluno tem que sempre fazer apologia à banca examinadora. O que é isso? Sempre se colocar no lugar da banca. Parágrafo 1º, está terminando. A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo poderá representar o chefe de gabinete para propor a aplicação das medidas previstas neste artigo, bem como a sua cessação ou alteração. Ou seja, a autoridade determinar a instauração, ele pode presidir a sindicância do processo, poderá representar o chefe de gabinete. Tranquilo, então ele pode propor aí, tá certo, ao chefe de gabinete. O chefe de gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, não pode ser, eu quero extinguir isso. Ele tem que fundamentar o porquê, os motivos por que está fazendo esse ato. A qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo. E o último artiguinho da nossa aula curta é o período de afastamento preventivo, que pode ser até 180 dias, prorrogável por uma única vez, computa-se como de efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. Então, tranquilo aí, tá certo? Porque ele é considerado em efetivo exercício. Legal, tranquilo, assim, devagarzinho, a gente está indo artigo a artigo do Estatuto, né? Há sempre algo para nos tirar a paz, mas há sempre Deus para nos devolvê-la. Puxa, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Pessoal, isso aqui serve para mim hoje, viu? Que hoje aconteceram já alguns fatos aqui na nossa produtora, na nossa escola, que sempre acontece algo para nos tirar a paz. Já está indo tudo bem, tudo tranquilo, acontece isso, mas graças a Deus, temos Deus para nos devolvê-la, né? Eu sou muito temente a Deus. Tá certo, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.